Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mateus 10, o Senhor chamou os seus apóstolos e os enviou para uma missão muito específica, para que eles fossem levar a mensagem do reino, o aviso de que o rei estava presente e o reino seria instalado muito em breve, se o povo aceitasse o rei, se o povo recebesse o rei, o que nós sabemos que não aconteceu, né? Então não aconteceu a recepção que era devida ao rei de Israel, que estava ali entre eles. Tem um versículo, inclusive, que é causa muita confusão, e essa semana até alguém citou esse versículo, sabe? O reino de Deus está dentro de vós. Ele falando assim, você tem que procurar Cristo dentro de você. Mas esse versículo é uma tradução mal feita, uma tradução errada, que diz que o reino de Deus está dentro de vós. O correto é, o reino de Deus está entre vós, ou no meio de vós, e não dentro, porque dentro de nós não existe nada a não ser as coisas que o Senhor fala, que saem do coração do homem, né? Então, ali estava o Senhor, seus 12 discípulos, sendo enviados e recebendo agora instruções muito particulares, muito específicas, para aqueles que são enviados para testemunhar de Cristo nesse mundo. É claro que o contexto ali não é ainda da igreja, mas nós aproveitamos muitas coisas, né? Muitos princípios nós aproveitamos ali, apesar de ali ser uma missão específica para Israel. Depois, no final, quando o Senhor desse o seu ide a todo mundo, aí sim, ele daria uma instrução generalizada, mas ainda assim seria para os discípulos no caráter de judeus, uma vez que a igreja não existia e só viria a existir no capítulo 2 de Atos. Então, a igreja, ela sempre é bom entender isso, a igreja é um parêntese. É como se o relógio parasse com a morte e ressurreição de Cristo e estivesse agora em suspense, aguardando a vinda de Cristo tirar a igreja da terra. Aí o relógio profético começa a bater de novo e muitas coisas que Cristo falava para os seus discípulos ali nos evangelhos farão sentido, porque serão as coisas que ele estaria falando para os discípulos, então, no futuro, no caráter de um pequeno remanescente de judeus fiéis que irá testemunhar dele aqui na terra em tempos de grande tribulação. Então, nós, no capítulo 10, versículo 32 de Mateus, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É importante nós lembrarmos a honra envolvida nesse capítulo aqui. Porque sendo eles os representantes do rei, os que iriam falar em nome do rei, aqui na terra, do rei de Jesus, do rei Cristo, né? Para a igreja, Cristo não é rei, é Senhor, mas a distinção era muito grande, a distinção de importância era muito grande. Eles estavam representando Cristo na terra, assim como um embaixador de um país representa o seu país em outro país. Ele tem autoridade para negociar, para tomar decisões, para fazer uma série de coisas. E quando ele é enviado para esse outro país, ele só pode ir se ele for credenciado pelo governo do seu país. Ele tem as credenciais do governo do seu país. Caso contrário, ele é tirado do país, ele é chamado de volta, né? Às vezes a gente vê aí algum embaixador que pisa na bola e é chamado de volta para o seu país de origem. Então é uma honra muito grande, era para os discípulos ali e é hoje para o cristão estar aqui na terra representando Cristo
sendo embaixador de Cristo na terra. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E um cristão, um salvo por Cristo, ele evidentemente confessa a Cristo diante dos homens, ainda que ele não seja um pregador, ainda que ele não tenha um ministério público da palavra de Deus, mas ele professa, e se alguém perguntar, ele vai dar razão da sua fé. E é claro que ele vai confessar Cristo diante dos homens. E então ele será confessado diante do Pai, né? O seu nome será colocado diante do Pai como alguém que está aqui realmente representando, como embaixador desse Senhor que hoje está nos céus. Mas qualquer que me negar, no versículo 33, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Isso aqui é óbvio. É óbvio. Porque uma pessoa que nega a Cristo, ela não pode querer ter a distinção de ser um representante de Cristo na terra. Então, no céu, não haverá chancela sobre a sua representação. Pelo contrário, ele não é um representante de Cristo na terra. Diante do Pai, ele não tem esse status que é dado apenas aos que confessam o nome do Senhor nesse mundo. Aqui, às vezes, também causa alguma confusão, né? Qualquer que me negar diante dos homens, isso aqui não está falando de um momento de fraqueza. De repente, você é preso por num país comunista, como tinha a Rússia, a China, hoje ainda na Coreia do Norte, né? E vão enfiar farpa de bambu debaixo da sua unha e mandar você negar a Cristo. Aí você, de dor, de sofrimento, você acaba negando a Cristo. Porque no comunismo os cristãos foram duramente perseguidos e mortos e torturados. Eu vi um vídeo ontem, acho que foi, eu acho que no Camboja, que foi também um país comunista, no Laos, que teve muita perseguição, muita morte. Tem até um filme, que acho que o nome é Primeiro eles levaram meu pai. É uma coisa assim, é um filme que mostra a perseguição comunista nesses países. É um filme muito, muito triste, muito, muito dolorido se assistir. Mas então, se você é preso num país desses por confessar a Cristo, e realmente eles faziam isso. Na China, em 1968, se não me engano, teve a Revolução Cultural na China. Então a mulher do Mao Tse-tung ocupou uma pasta lá no poder do país, e o Mao Tse-tung, que era o chefão lá da China, determinou a perseguição de tudo que fosse ocidental, tudo que fosse capitalismo, que representasse o capitalismo. Aí então as pessoas que tivessem, por exemplo, em casa livros ocidentais, obras ocidentais, eram presas, eram torturadas, eram mortas. Teve inclusive cristãos que foram enterrados vivos. E a loucura foi muito grande porque eles criaram um negócio que era chamado a juventude comunista, ou não lembro qual, é tipo da juventude hitlerista que houve nos tempos de Hitler. Então eles pegaram adolescentes e deram aos adolescentes poder de vida e morte. Agora você pega adolescente que ainda não saiu da fralda e dá poder a ele para tomar decisões de vida e morte, e os caras fazem barbaridades. Então eles invadiam uma casa, se encontrassem lá algum quadro, por exemplo, da Torre Eiffel, esse aqui é imperialista, esse aqui é imperialista, tem que morrer. Levava o cara para fora e matava. Enterrava vivo. Cristãos foram enterrados vivos nessa época. Uma pessoa que tocasse música clássica em casa, com violino, alguma coisa assim, tinha os seus instrumentos destruídos, porque eles diziam que essa era a música ocidental, e a música ocidental era imperialista, então tinha que destruir
Então eles fizeram barbaridades, coisas horríveis. Quem quiser pesquisa mais na internet o tempo da Revolução Cultural na China. E depois acabaram vendo que foi um exagero, foi uma carnificina. Milhares de inocentes foram mortos, foram presos. E tinha aquele negócio: o seu vizinho não vai com a sua cara, ele vai na polícia e acusa você. Fala assim: eu vi meu vizinho lá escutando rock. Pronto, você está morto, não vai ter jeito, porque está escutando música ocidental. Então, agora você pensa os cristãos nesse momento. Um cristão que ia ser ameaçado de ser enterrado vivo e tinha que negar, então, a sua fé em Jesus. O que ele fazia? Alguns negavam, porque no momento de dor, de fraqueza, com as unhas cheias de farpa de bambu, de tortura, o que ele fazia? Ele negava, mas não necessariamente queria dizer que ele negou de fato, de coração. Foi a dor, foi o sofrimento que o levou a tomar aquela decisão. Como Pedro, né? Pedro negou o Senhor. Pedro negou, mas foi num momento de angústia, um momento de fraqueza. Então, às vezes eu recebo mensagens de pessoas falando assim: eu acho que eu neguei o Senhor, neguei a Jesus. Eu viu essa passagem aqui, né? Neguei a Jesus, perdi a salvação. Não, amigo, você não perdeu a salvação, porque se você tivesse realmente negado, você não estava nem preocupado com isso. A pessoa pergunta: eu sou então um apóstata? Não, o apóstata não está preocupado de ser apóstata. Então, aquele que nega deliberadamente, aquele que é inimigo de Deus, é inimigo de Cristo, não quer nem ouvir falar o nome do Senhor Jesus. Aquele que passa na frente de cristãos e cospe no chão. E eu me lembro, tinha um garotinho, fui criado numa família católica. E ele era de uma família meio esquisita, sabe? Os pais, acho que eram espíritas. E a mãe, pelo menos, eu sei que era bem espírita mesmo, de uma família que eram todos espíritas. E ele era um garotinho que era bem enfesado, gostava de armas, gostava de briga, e a gente ia caminhando junto para o grupo escolar. E um dia, passando em frente à igreja da Boa Morte, que era caminho, né? Então perguntei para ele se ele ia à missa, se ele era católico. Falei assim: não sou não vou ser e tenho raiva de quem é. Lembro até hoje a frase. Ele tinha uns 7 anos de idade, um pitico de gente, né? Bom, o fim da vida dele acabou. No fim, ele nem sei se está vivo ainda. Eu sei que o irmão dele matou a própria esposa, né? E ele ficou alguns anos preso no Rio de Janeiro por tráfico de drogas. Ele tem a minha idade. Então, era aquele ódio já de entranhas contra Cristo. Ele não podia nem ouvir falar das coisas de Deus. Não podia nem ouvir falar. Mas depois ele começou a namorar uma evangélica. Olha que gozado, as histórias como são, né? Ele começou a namorar uma evangélica e aí decidiu fazer parceria com o pastor protestante, o pastor presbiteriano, era um chileno, para abrir uma banca da Bíblia e não sei o que. Mas era tudo conversa, porque tudo conversa. Porque ele comprou um estoque de livros que eu tinha, de Bíblias que eu tinha, e nunca pagou. Então, depois, a hora que brigou com a namorada também, voltou tudo atrás. Então, é uma pessoa que nunca conheceu. Espero que um dia ele se converta de verdade, mas nunca se converteu. Então, esse é o que nega diante dos homens. Tem até pastores que, por trás da fachada, não creem naquilo que eles falam. A profissão deles. Países como Suécia, Dinamarca, que tem um índice altíssimo de ateus, você encontra lá aula de religião nas escolas e o professor ateu. Porque são países que têm igrejas nacionais. Eu não me lembro se é a Suécia, que é a igreja da Suécia, a igreja da Dinamarca, a igreja da Finlândia, são igrejas nacionais. Então,
O governo mantém essas igrejas e hoje nem é mais por questão de fé. Hoje é mais por questão de tradição. De tradição. Porque eles não creem em nada. Então eles mantêm aquelas tradições, aquelas capelas, corais bonitos e tudo. Mas se você perguntar se crê em Deus, eu não. A pessoa não crê. Então, quando fala aqui, no versículo 32, né, versículo 33, aqui, qualquer que me negar diante dos homens, não é uma questão de uma fraqueza, de um escorregão que um cristão verdadeiro pode eventualmente dar na vida dele, mas é de pessoa frontalmente contrária a Cristo, que jamais defenderiam a Cristo diante dos homens. E quando ele fala no versículo 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Alguém pode dizer assim, mas espera aí, eu aprendi que Cristo é a nossa paz, não é? Como é que ele diz que não veio trazer a paz agora à terra? Lá em Efésios 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, é importante entender aqui de que paz que ele está falando, porque senão fica contraditório. Não cuideis que vinha trazer a paz à terra, mas lá em Efésios fala que ele veio fazer a paz. Sim, ele veio fazer as pazes do pecador com Deus, do pecador contrito, arrependido, que crê no Salvador. Cristo fez as pazes. Nós temos hoje paz com Deus, mas nós não temos paz na terra, paz no mundo, né? No mundo não tem como aquele anúncio dos anjos lá na anunciação, né, dos anjos, quando fala paz na terra aos homens de boa vontade. Isso porque o rei estava vindo para a terra, mas o rei foi rejeitado. Nós não podemos pegar um pedaço das Escrituras e achar que aquilo vale para tudo. É muito importante entender em que ponto nós estamos da revelação bíblica, né? Então, ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. Isso aqui também não deve ser tomado literalmente, porque senão nós vamos fazer que nem os cruzados faziam. Vamos invadir Jerusalém, então, vamos matar os mouros, matar os inimigos da cruz, matar os islamitas, né? Porque veio trazer a paz, a espada, então justifica-se o posse de arma, né? Com um versículo assim, né? Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está mostrando que nós estaríamos em terreno, os discípulos de Cristo estariam em terreno de inimigo, em terra inimiga. Se você entrar você é um soldado de um país, ou um habitante de um país, e você, num tempo de guerra, você entra no terreno inimigo, você vai ser morto. Você não vai poder falar que não está sabendo, que veio ali só para cantar parabéns para o outro e para o inimigo. Não, você vai ser morto. E aí ele dá detalhes aqui que muitos já experimentam isso. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, no versículo 35, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E realmente, nós vimos aí no tempo da pandemia, quantas famílias brigaram, né? Porque alguns membros da família eram tomar
a droga experimental, outros não. E aí discutia-se na internet, tinha briga, tinha cancelamento de contas e ninguém se falava, tal. Aí vieram as eleições. Outra vez. Até alguém postou um negócio engraçado, né? Depois que passaram as eleições, uma pessoa postou assim: bom, já passaram as eleições, que motivo nós vamos arranjar agora para brigar com os parentes? Assim? Porque todo mundo brigava, ficavam uns de um lado, outros do outro, e aí ninguém se entendia. E muitos não voltaram nunca mais a reatar a amizade. E ele deixa claro aqui: os inimigos do homem serão seus familiares. Eu acho que todos aqui, em maior ou menor medida, já experimentaram isso. Você experimenta isso quando você se converte, ou se você já é convertido, mas frequenta uma denominação, você experimenta isso quando decide abandonar a tal denominação. E se for uma que eu estou pensando aqui, os seus parentes vão mudar de calçada quando virem você caminhando pela rua. Eles não vão querer passar na mesma calçada. Tem gente que expulsa o filho de casa. E quando se converte. Tem no meu canal, meu primeiro site que eu criei, Histórias de Verdade, tem lá a história de um muçulmano, e ele conta um negócio interessante. Ele era um muçulmano vivendo na Índia, e ele conta que quando ele se converteu, teve muita briga, né? O pai dele rejeitou, toda aquela confusão, porque eles eram, família muçulmana, né? Mas a coisa não ficou tão ruim como quando ele foi batizado. Porque daí, quando ele foi batizado, o pai dele expulsou ele de casa. Porque o batismo tornava pública a sua fé em Cristo. Ficava uma vergonha pública para a família. Ele foi expulso de casa. Depois ele se torna um evangelista, né? Prega o evangelho. Acabou, inclusive, mudando-se para os Estados Unidos. Se você entrar em stories.org.br, uma das histórias é no Vale de Lágrimas. Eu acho que é alguma coisa de lágrimas, o título da história. Mas então uma família vai se voltar contra os membros de sua família que se converterem, ou então que mudarem de igreja, ou abandonarem a igreja dos pais, dos avós, não sei o quê. Então, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E realmente, o amor excessivo por um membro da família é idolatria. Tem gente que ama o emprego. Tem gente que acha que não pode viver se for mandado embora. Tem gente que se mata quando é mandado embora. Tem gente, casos de suicídio, o cara se suicida. Tem gente que é tão apaixonado por uma mulher ou por um homem que se suicida quando o outro abandona. O que era isso? Isso era amor, adoração a um ídolo. Era idolatria. A pessoa acaba idolatrando a outra pessoa. Isso acontece com tudo, com carro, com cargo, com tudo. Eu me lembro um e-mail longo que eu recebi, tão triste, o cara contando, ele queria dicas, né, para recomeçar numa carreira. Ele sabia que eu fazia palestras de carreira e tudo mais, porque ele era já um ex-presidente de um banco particular muito grande aqui no Brasil, e ele foi demitido. E na idade dele ninguém contratava ele mais. O pessoal estava querendo gente jovem, com sangue novo e tal. Então ele contava que ele tinha a vida dele, de repente, ele frequentava os melhores clubes e os mais caros, os filhos estavam nas melhores escolas, as mais caras, ele e a esposa frequentavam a alta sociedade lá de São Paulo, ele tinha um avião à disposição dele,
um avião, um jato executivo à disposição dele para ele viajar para qualquer lugar do mundo quando ele quisesse. Ele tinha carro de luxo, com motorista particular, com guarda-costas, ele tinha tudo. De repente, ele não tinha mais nada. Então teve que tirar os filhos da escola, teve que cancelar o clube, né? Era sócio de clubes caros, de clubes importantes, teve que cancelar. Já não era mais recebido nas festas da sociedade, da alta sociedade em São Paulo. Então, de repente, a vida dele desmoronou. Porque o problema de uma pessoa dessa é que quando ele perde a posição, ele ainda não percebe que perdeu tudo. Porque ele continua no embalo. Então, aí o dinheiro vai acabando, e não tem mais, não entra mais, só sai. Então ele entra num parafuso, ele fica desesperado. Assim é aquele que põe toda a sua confiança em alguma coisa desta vida. É uma idolatria. Mesmo que seja pai, mãe, família, filhos, se você é um adorador de seu filho, pode esquecer que você vai acabar decepcionado. Se um dia ele fizer alguma besteira, se ele se desviar dos caminhos de Cristo, ele vai fazer você causar uma decepção na sua vida. Então, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Essa frase também, esse versículo é bastante mal interpretado. Muita gente acha que tomar a cruz, né, levar a cruz, é você suportar algum problema que você tem na vida, uma doença, um filho rebelde. Eu tenho essa cruz para carregar, Deus me deu essa cruz. Não é isso que está falando aqui. A cruz era um instrumento de tortura e morte. Então, quem visse um homem caminhando pela rua com uma cruz nas costas, já dizia: esse aí já era, está indo morrer, esse aí já acabou a vida dele, ele está indo morrer. Então a cruz era um símbolo de fim de vida, de morte. Não era um símbolo de que a pessoa tem que carregar aquele peso para ir para a Aparecida do Norte ou alguma coisa assim, não. A cruz era um símbolo de morte. Então uma pessoa que toma a sua cruz para seguir a Cristo, ela está dizendo que a vida dela aqui nesse mundo acabou. Ela já está tomando o instrumento de morte, que foi o mesmo que colocaram, no qual pregaram o seu Senhor. Então o Senhor está procurando pessoas que realmente se coloquem numa posição de mortos para esse mundo. Lá em Gálatas fala de 5 vezes. 5 vezes nós temos morte em Gálatas como a posição do crente. Primeiro é no versículo em Gálatas 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então, a primeira evidência agora de onde nós estamos é que Cristo foi crucificado por mim. Então essa é uma razão para eu tomar também a cruz, tomar o lugar de morte, não é? Porque ele morreu por mim. Gálatas 3, 1. Aí em Gálatas 2, 20, nós temos uma outra passagem que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, no primeiro versículo que eu mencionei, de Gálatas 3:1, Jesus foi crucificado aos meus olhos, quer dizer, os olhos da fé, né? Eu vi ele morrer por mim.
No segundo versículo que eu mencionei, Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, lá na cruz. Lá o velho Mário morreu com ele. Ele não tem mais esperança alguma em mim, no velho Mário. Morreu lá. Depois você tem Gálatas capítulo 5, versículo 24, mais uma vez a morte. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Essa é uma responsabilidade de cada crente em Cristo. Crucificar a sua carne com as suas paixões e suas concupiscências. Gálatas 5, 24. Depois em Gálatas 6, 14, mais uma vez você vai ver a cruz aqui aplicada ao crente. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Então o mundo morreu para mim. E depois o mesmo versículo fala outra vez de morte, mas ao contrário agora. E eu para o mundo. E eu para o mundo. Então, 5 vezes, e 5 é o número da responsabilidade humana, porque nós temos 5 dedos. É com a mão, com 5 dedos, que nós fazemos as coisas. Nós fazemos obras, né, com 5 dedos. Então, Jesus foi crucificado diante dos meus olhos, eu fui crucificado com Cristo, os que são de Cristo crucificaram a carne, as paixões, as concupiscências, o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.